blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers
beams of His grace as gems in His crown to shine. Boa noite com Jesus, preciosos irmãos, ouvintes que estão junto conosco nesta hora, mais uma vez, em nossa programação diária, o nosso Boa Noite com Jesus, aonde nós sempre temos buscado esse companheirismo cristão e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e receber também de vocês que estão conosco, né, que participam e são o motivo de nós estarmos nos reunindo nesse quadro, crendo que é benefício para todo aquele que busca de Deus algo que possa lhe animar, lhe encorajar e lhe fazer entender que o desejo de Deus é esse, ver seus filhos reunidos em torno de sua palavra. Desde já agradecemos a todos que estão conectados conosco, nossos irmãos de fé, e você também que, por um acaso, tenha acessado esse canal, sinta-se à vontade em nosso meio e tenha certeza, Deus tem algo especial para você. Então nós vamos, dando início a essa programação, ouvir um pequeno trecho de uma mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era. Isto será em outra terra, quando aquele sentimento que vem até você, quando você sabe. I wished I could have that feeling all the time. Eu gostaria de ter aquele sentimento o tempo. Diretamente para você. Essa nossa programação tem sido feita sempre ao vivo. E hoje nós estamos aproveitando um pouquinho de tempo também para compartilhar um trecho da mensagem do profeta. Então, ouvindo na voz dele, William Marion Branham, tendo a tradução na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, a mensagem desde então. Ouça e seja abençoado. Vamos então dar início à nossa programação. Tudo. If I could, it's something. Se eu pudesse, é algo. It's a love. It's like a real deep love. É um amor, é como um verdadeiro e profundo amor. And if the devil would have sent all of his imps out of torment and stood right there on them grounds, it could not have moved that feeling at all. E se o diabo enviasse todos os seus diabinhos para atormentar e ficasse bem ali naqueles terrenos, isto não poderia de modo algum afastar aquele sentimento. It's something that God has told is going to happen. É algo que Deus disse que vai acontecer. You see it right here laying before you. It's going to happen. Você pode ver isto bem aqui na sua frente. Vai acontecer. So I said, I know the boy. Então eu disse, eu sei que é o garoto. And Brother Moore and him said, look in your Bible, Brother Lindsay, on the flyleaf. Irmão Murray e os outros ali de pé, eu disse, olhem suas Bíblias, irmão Lindsay, nas páginas brancas. You know, I asked you people when it comes through yours at Portland to write on the flyleaf of your Bible. Vocês sabem o que eu pedi às pessoas? Foi lá em Portland, quando passei por ali, para anotarem nas páginas brancas de suas Bíblias. I seen it on a train going to Florida. E eu vi isto em um trem indo para a Flórida. I said, I wrote at there, thus saith the Lord, a little boy, described how he looked, would be raised from the dead. Eu disse, eu anotei, eu disse, assim diz o Senhor, um garotinho, descrevi como ele parecia, será ressuscitado dos mortos. And he looked on the flyleaf of the Bible, Brother Moore said, that's the boy. E ele olhou na página branca da Bíblia e o irmão Moore disse, este é o garoto. I said, that's him. Eu disse, é ele. I said, now. Eu disse, agora... And I told all the people that had Miss Eisen, I said, now tell them this, be reverent. E eu disse para todas as pessoas, eu tinha a senhora Isaacson como intérprete, eu disse, agora diga-lhes, fiquem reverentes.
I said, if this little boy isn't on his feet alive in 5 minutes from now, then you can take me out of Finland. I'm a false prophet. See? Eu disse, se daqui a 5 minutos este garotinho não estiver em cena vivo, então vocês podem me expulsar da Finlândia. Eu sou um falso profeta. Vem? I said, a little boy's going to rise up from the dead right now. E eu disse, o garotinho vai ressuscitar da morte nesse instante. Been dead about 30 minutes. Ele havia morrido há uns 30 minutos. And so I was waiting for the father and mother, and I was thinking how they must have how they would feel to come see their little boy crushed and laying on the road like that. E então, estavam esperando pelo pai e pela mãe, e eu estava pensando como eles deveriam ter sentido, como eles se sentiriam ao ver o seu filhinho esmagado e caído em uma estrada assim. The little tongue was hanging inside of his mouth, blood running out of his ears and everything. A sua pequena língua estava saindo para fora de sua boca, o sangue escorria pelos seus ouvidos e tudo mais. So I knelt down just the way the vision showed, laid hands on the little boy. Então eu ajoelhei exatamente como a visão mostrou. Coloquei as mãos sobre o garotinho. And as soon as I laid hands on him, I said, Heavenly Father, in America 2 years ago, you promised me the life of this child, that it would rise again. Então, logo que coloquei as mãos sobre ele, eu disse, Pai Celestial, na América há 10 anos, tu me prometeste a vida desta criança, que ela ressuscitaria novamente. Now, death cannot hold us when that vision's speaking. Agora a morte não pode detê-la, quando aquela visão está falando. I said, Death, return his life. In the name of Jesus Christ. Eu disse, morte, retorne a sua vida em nome de Jesus Cristo. The little boy jumped up and screamed me and put hands around. O garotinho deu um pulo e gritou, o seu pé. You're just as normal and well as any child could ever be. Ele estava simplesmente tão normal e bem como qualquer criança estaria. Now, I've got that. Amém, meus irmãos. Você que está acompanhando nossa programação pode ter até sentido um pouquinho uma diferença. Normalmente no domingo nós não passamos a voz do nosso profeta, né? Mas nós estamos num momento especial. E então nós buscamos o tema e ouvir, porque há algo especial em ouvir esta voz. Nós temos aprendido, irmão, que Deus tem uma voz soando no coração daqueles que são as suas ovelhas. Jesus disse que elas ouvem a sua voz e o seguem. E nós temos recebido como verdadeiro esse mensageiro. E você ouviu um quadro que talvez alguém até não acredite. A ressurreição de um garoto que foi praticamente destroçado. E para os irmãos que conhecem a mensagem de William Branham, sabem que na verdade não foi um só garoto, foram 2. Mas esse em particular foi mostrado ao profeta muito tempo antes que aquele quadro iria acontecer. E eu quero que você atente para o seguinte. O irmão Branham disse que quando foi olhar aquela criança, primeiro você pensa bem nisso. Você que tem filho, com que sentimento você se aproximaria daquele quadro? Sabendo que aquele garoto tinha um pai, tinha uma mãe. Que sentimento estaria em você naquele momento? Há algo especial em momentos especiais. E o irmão Branham, então, falou que ele foi envolvido por aquele sentimento que era Deus
Deus trazendo ele à cena de um momento em que ali muitos outros corações seriam envolvidos por aquele sentimento. Eu quero que você lembre disso, meu irmão, meu ouvinte. Isso está acontecendo agora. Há uma atmosfera criada aqui em torno de nós. E então nós temos um sentimento uns pelos outros. Eu vou aproveitar um pouquinho do tempo para falar, irmãos. Falar sobre essas coisas tremendas que nós temos vivido. Você que participou da reunião nossa hoje, você que conseguiu assistir, você que deseja assistir, entra em nosso site, avozdaultimahora.org.br e procure lá ver a reunião deste domingo, dia 28 de fevereiro. E veja que sentimento vai ser gerado em você. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Há uma mudança, acontece uma mudança em nós. Ali foi falado sobre Jó, ali foi falado sobre a nossa própria fraqueza. Há momentos que nós nos encontramos nervosos, há momentos que nós nos encontramos fragilizados. Há momentos que daríamos até a roupa do corpo para alguém, mas há momentos que estamos achando que ninguém dá a mínima para a gente. Isso gira em torno de nós. Mas se você puder captar o que Deus está querendo te falar, para onde Deus está te conduzindo, você vai sentir este sentimento, essa sensação, essa aproximação de Deus. Pois Ele quer que nós, irmãos, tenhamos amor uns pelos outros. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você vai lá na Bíblia e que sentimento é que Jesus tinha pelas pessoas que se aproximavam dele? Quando aquele leproso chegou próximo dele e pediu para ele: se tu queres, eu posso ficar limpo. Havia um sentimento de confiança naquele homem. Ficar curado de lepra naquele tempo. E o sentimento que estava em Cristo era qual? Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você alcance a salvação. Eu quero que você seja uma vencedora, um vencedor. Aquele sentimento deve estar em cada um de nós. E ali o irmão Brana, naquele quadro, vendo aquele garoto totalmente deformado, mas veio aquele sentimento: é esse aqui, que você vai falar, você vai orar por ele, ele vai levantar. E então logo ele falou com seus companheiros que estavam ali. Que sentimento é que estava neles? Irmão Brando, eu lembro que o senhor falou, mas esse garoto, esse quadro acabado, é esse quadro mesmo. As coisas loucas para os homens, na verdade, são as coisas sábias para Deus. Então, quando conseguirmos ter esse sentimento uns pelos outros, como Cristo tinha por cada um que se aproximava dele,
Então, as mesmas coisas que foram feitas através dele serão feitas novamente através de cada um de nós. Mas eu vou dar agora a oportunidade a meus companheiros de também expressar-se através desse tempo que nós estamos juntos. E você que tem algo que possa contribuir com a nossa programação, mande para nós, para que então todos nós possamos sair daqui ainda mais enriquecidos das bênçãos dos céus. Amém? Então agora eu vou chamar o irmão Cássio para dar sequência nesse pensamento e fazer, né, aquilo que Deus tem posto em seu coração. Falar aquilo que Deus tem posto em seu coração. Irmão Cássio, com você, meu irmão. Amém, irmão Cardoso. Boa noite aos irmãos. É uma honra muito grande e nós estamos então falando de sentimento e o sentimento que está apegado aos nossos corações esta noite é o sentimento cristão de companheirismo, de permanecermos juntos, atados por esse amor, pela verdade das Escrituras e pela mensagem do nosso profeta. Grandes exemplos nós temos aprendido com o nosso profeta, visto em prática em sua vida e nós não podemos, de modo algum, fracassar estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando Paulo disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ele não se relacionava unicamente a ter esse sentimento pelos irmãos, por aqueles que nos rodeiam, mas aquele sentimento por pessoas que estão padecendo à mercê de Satanás, pessoas que custaram, como nós, o sangue de Jesus Cristo, pessoas que estão enfermas e desenganadas pelos médicos, e tudo isso dói às vezes o coração da gente por ter o desejo, o sentimento sincero de ver essas pessoas salvas, curadas, restabelecidas. E eu penso muito que nós sofremos, choramos, jejuamos e oramos por pessoas que estão acometidas de câncer, de enfermidades malignas e tantas coisas, opressões, depressões. Mas nós precisamos também voltar a nossa atenção e carregar o sentimento real, verdadeiro, por pessoas que estão morrendo por estarem afastadas do companheirismo. Isso é de doer na alma da gente, porque conhecemos a verdade, sabemos que nós estamos vivendo a contagem regressiva de Deus e saber que pessoas que um dia estiveram juntos, como nós ouvimos hoje na leitura de Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles se achavam todos no mesmo lugar. Isso quer dizer, eles tinham o mesmo sentimento e estavam juntos aguardando a descida do Espírito, que foi uma promessa que Jesus lhes deu, e Deus já havia falado disso através de Joel. Então, às vezes, o sentimento, disse o pastor Joaquim, o choro, a angústia, às vezes a dor, é resultado de um sentimento ferido. E eu creio que é o momento de nós estarmos, então, voltados. O profeta mostrou aí na mensagem o que tomou conta do seu coração de ver aquele quadro. Então, isso tratando-se do físico, do natural, e nós precisamos buscar em Deus esse sentimento por pessoas que estão morrendo no Espírito, que precisam serem ressuscitadas. Choramos muito por pessoas que morrem na carne e que são acometidas de enfermidades. E esses que estão aí precisando do cajado, estão precisando de serem alcançadas para um retorno ao redil, ao companheirismo. Irmãos, nós devemos buscar
esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de compaixão. Nós aprendemos que compaixão é dó da miséria alheia. É ver as pessoas sofrendo, como nós temos visto, e sentir aquela dor que ela sente e tentar ajudar de alguma maneira. Tentar fazer o que for possível, o que for preciso fazer. Eu disse recentemente para minha esposa que dói na gente quando você recebe uma ajuda de pessoas que amam a gente, e você sabe que elas estão numa situação semelhante. Mas o que é visto por Deus, irmãos, é justamente quando você socorre precisando de socorro. Entendeu aí, irmão Cardoso? Irmão Miguel, irmão Abel? A grandeza está nisso. Não foi o que a Escritura disse a respeito de Jesus? Médico, cura-te a ti mesmo, enquanto curava outros? Então, a maior grandeza que vem de Deus para nós, um sentimento real, verdadeiro, não é de ajudar, de dar, de estender a mão, quando nós temos sobrando na despensa, quando a conta tá cheia, né? Está lá, que nem a conta do irmão Miguel aí, está sobrando, então pode tirar um pouquinho lá e socorrer. Não, irmão, não é assim, não. É quando nós, então, carregamos no coração o sentimento de dar aquilo como a viúva, o último bocado. Isso sim é um sentimento cristão, verdadeiro, de dar aquilo que tem, somente aquilo. Ela disse, eu vou fazer para mim, meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Isso dá um choque, né? Dá um choque na gente. Porque o momento tem que chegar quando nós vamos ver acontecer o que aconteceu com aqueles discípulos da igreja primitiva, que traziam tudo o que tinham e depositavam aos pés de Pedro para que aquilo fosse repartido entre os irmãos. Que sentimento, irmãos! Que sentimento! Como poderia, então, haver uma enfermidade no meio de uma igreja assim? Como poderia, então, não alcançar a cura aqueles que se lançavam na sombra de Pedro? Havia realmente um sentimento verdadeiro, que trazia a eles a responsabilidade daquilo que diz Paulo, buscando não aquilo que propriamente é nosso, mas dos outros, tentando fazer tudo o que nós pudermos para ajudar alguém que está precisando da nossa ajuda. Como pobres, disse Paulo, mas enriquecendo a muitos. A grandeza do Evangelho está nisso, de ter esse sentimento, como o profeta teve, de ver aquele homem cego, sem uma roupa, sem uma calça, a calça rasgada, sem um sapato nos pés, e o seu paletó não lhe servia, o calçado do irmão Brana não servia para ele, até o ponto em que ele foi se angustiando por querer dar alguma coisa para aquele homem. Então Deus desceu em seu coração e ele diz que se encheu de amor e a graça soberana tomou o seu lugar e ele então pôs as mãos sobre aquele irmão e orou e ele então teve a sua visão restaurada. Nós estamos precisando disso ou não estamos? Chegamos a esse ponto? Se nós chegamos a este ponto, então é hora de nós vermos tudo isso acontecer. Ver o milagre acontecer, ver a cura divina acontecer, ver a maravilha aparecer. Como disse então, lá no passado, Gideão, se o Senhor é conosco, então o que é feito de todas as tuas maravilhas? Lá nos dias de Moisés desafiou o povo e disse, está o Senhor no nosso meio ou não está? Nós estamos nesse momento, irmãos. Eu creio que a mensagem aquele dia no Calvário precisa
morar em nossos corações, precisa fazer um habitat firme e seguro em nossos corações, para que nós então possamos ver que algo precisa ser feito e é em meu favor, é em seu favor, é em favor de toda essa igreja, até que esse sentimento de amor divino possa então tomar controle de tudo e as coisas aconteçam sem a necessidade de nenhuma oração. Amém? Deus nos ajude, meus irmãos. Irmão Cardoso. Amém, irmão Cássio, amém. É maravilhoso a gente poder lembrar de tudo isso aí que o irmão Cássio estava nos fazendo entender. Aí você volta para aquela questão de entender realmente o que é a vida cristã. Ser como Cristo é você dar tudo que tem para os outros, viver para os outros. Difícil, mas Cristo em nós nos leva a essa condição, né? É esse. No mesmo parágrafo da mensagem, o profeta disse, é um amor. Esse sentimento que ele está falando é um amor. E ele disse, é como um verdadeiro e profundo amor. Se o diabo enviasse todos os seus diabinhos para atormentar e ficasse bem ali naquele terreno, isso não poderia de modo algum afastar aquele sentimento. Que coisa, hein, irmão Miguel? Que coisa maravilhosa esse sentimento, hein? Com você, meu irmão. Amados irmãos e ouvintes desta programação, que hoje é composta pelo irmão Cardoso, irmão Abel, irmão Cássio, e eu tenho o privilégio de estar atrás desses homens, né, que estão ungidos, entendidos e temidos. Então, usando esta frase, palavra sentimento, tratando da mensagem desde então, a qual você ouviu aí, a voz do profeta, na tradução do pastor Joaquim Gonçalves Silva, nós vemos que o profeta, passando por aquelas regiões, cidades, países, as quais ele intitulou como países escandinavos, Finlândia, Irlândia, a Rússia, e sempre acompanhava ele em suas viagens, irmão Sótimo, Fred, irmão Ruth, e outros. E naquela ocasião, e ele expressou essa mensagem, ali ele se deparou, ao ver aquela multidão, e muito chamou a atenção dele. O que chamava tanta atenção daquela multidão. E alguns irmãos aproximaram e falaram a ele que era um acidente. Então o profeta, aproximando para ver, aquilo entrou em sua alma, no seu espírito, levando ele 3 anos atrás a uma visão que ele havia visto, Deus havia mostrado, de que ele ressuscitaria um bebê. E logo vendo aquele quadro, convulsionou sua alma, seu espírito, a ponto de ele dizer aos irmãos, irmãos, este é o quadro que o Senhor me mostrou há 3 anos atrás. Olhem na Bíblia de vocês. Olhem na capa da Bíblia de vocês. Se não é este quadro. Agora, a confiança, a certeza tamanha, que ele estava em um país incrédulo,
ateu, e não cria no Deus vivo. E para você ver que como ele estava ciente de expressar aquele sentimento, não o sentimento humano, mas o sentimento espiritual. Porque uma coisa nós temos que saber: há um sentimento humano e há um sentimento espiritual. O sentimento humano, disse Jesus, se nós saudarmos só o que nos sauda, se nós amarmos só o que nos ama, que diferença faz? De que isso adianta? Assim faz os publicanos. Então, o sentimento espiritual, ele é imparcial. O sentimento humano é parcial. E isso não herda o reino do céu. Sentimento parcial não herda o reino do céu. Ele tem seu lugar aqui. Mas o que herda o reino do céu é o sentimento espiritual, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus quando levou aquela bufetada do soldado romano? Qual foi o sentimento de Jesus quando ele foi chamado de Beelzebub? Qual foi o sentimento de Jesus quando o mancebo de qualidade virou as costas para ele? Qual foi o sentimento de Jesus quando foi beijado por Judas Iscariote? Qual foi o sentimento de Cristo quando aquele com a lança lhe penetrou ao lado? Irmãos, isto é profundo, esse tema. Qual foi as atitudes de Estevão quando era apedrejado? Este é o sentimento espiritual. O mesmo sentimento que havia em Cristo estava ali em Estevão. Está em nós, isso tem que estar em nós, não de maneira forçada, fabricada, mas de maneira voluntária. Então, foi o sentimento que norteou a Cristo, foi o sentimento que norteou o nosso profeta em ver aquele quadro, a ponto dele dizer naquele país ateu que se aquele garoto não ressuscitasse, poderia pôr uma placa nele escrita, falso profeta. Se aquele menino não ressuscitasse ali, ele seria expulso ou talvez até morto. Mas com aquele sentimento de ressurreição, ele pôde ganhar muitos ateus. Ele pôde contornar a situação aonde os soldados russos disseram: eu quero este Deus que ressuscita os mortos. Este é o sentimento que norteia. Não é um sentimento parcial que eu amo só o meu filho, só a minha esposa, só a minha família, não. Eu tenho lutado, eu tenho buscado de ir contra os meus ímpetos humanos, fazendo deles um trampolim para o sentimento verdadeiro, sentimento espiritual. É de amar o meu próximo de maneira pura, íntegra, voluntária, independente do que ele pense ou ache de mim, eu quero amá-lo. Como Martim, me lembro agora, profeta pregando, Martim, em um país onde havia mendigos morrendo de frio naquele inverno, imenso inverno europeu ou asiático, e os mendigos morrendo de frio, e ele se deparando com o mendigo e vendo que ele estava morrendo de frio, Martinho rasgou a sua capa e cobriu com uma parte aquele mendigo.
Que sentimento! Rasgou a sua capa e cobriu aquele mendigo. Quem era aquele mendigo? Irmãos amados. Se ele não sabendo que aquele mendigo era Jesus e fez o que fez, se ele soubesse, tivesse a visão de que era Jesus, o que ele não tinha feito? Mas mesmo não sabendo quem era aquele mendigo, usou de misericórdia, usou de compaixão, usou de um sentimento celestial. E lá na frente, aquele mendigo era Jesus devolvendo a parte da sua capa. Que maravilha! É isso maravilhoso, um sentimento, porque nós pregamos o evangelho por amor, não por avareza, não por contenda, mas nós pregamos o evangelho por amor daquela pessoa, aquela alma. Porque lá no juízo, nós não vamos ter esse sentimento humano de compaixão terrena. Lá será o julgamento de sentimento espiritual, como descreve Paulo em 1 Coríntios 6. Iremos julgar, não com esse sentimento paternal, maternal, filial, não, mas com o sentimento de Cristo. Você teve como o quadro que apresenta o mancebo de qualidade após sua morte. Ou aquele rico Lázaro. O profeta disse que aquele era o mesmo mancebo. Lázaro e o rico. Qual foi o sentimento que Abraão demonstrou após ele pedir misericórdia, quando havia atravessado a linha de misericórdia? Diz, não há um grande abismo entre ti e mim, e sorte que não dá para nós ir lá, nem você aqui. Então, agora sim, nós temos compaixão, nós temos amor às almas, independente de cor, raça, religião, nós temos amor, pregamos o evangelho a fim de que ela aceite. Mas isso é Deus e a pessoa. É Deus e o homem. O nosso papel é levar essas boas novas, esse sentimento que ressuscitou aquele menino na Finlândia. Ressuscitou e trouxe muitas outras almas a Cristo, pelo ato, pela atitude de um sentimento cristão. Por isso, irmão, é que nós devemos, foi o slogan da mensagem do evangelista do amor, amai uns aos outros. Assim como eu vos amei, disse Jesus, amai-vos uns aos outros, tirando toda a raiz, toda a indiferença, todo o egoísmo dentre nós, para que este amor divino nos traga um sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é isto maravilhoso, irmão Cardoso? Irmão Abel, irmão Cássio? Amém, irmão Miguel. Amém, amém. É maravilhosíssimo, irmão Miguel, poder lembrar de todos esses quadros, tudo isso que envolve e que nos leva realmente a desejar estar com esse sentimento de amor pelas almas. E nós cremos, irmãos, que algo maravilhoso está acontecendo em nosso meio. Então, agora eu vou passar para o irmão Abel, que vai fazer a sua participação e trazer para nós também a participação dos ouvintes, irmãos que estão conosco através da internet. Eu estou vendo aqui que o irmão Gilberto Hollenberg está conosco. Um forte abraço, meu irmão. Deus continue abençoando você, a toda a família que está aí em Calcaia. Irmão Abel, com você agora, meu irmão.
Nós estamos participando de uma programação que nos anima, nos conforta, nos consola, nos faz sorrir, porque nos dá uma confiança de que Deus tem preparado o seu povo de uma forma especial, com um alimento sólido, nos preparando para o momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde é mais necessário que nós sigamos os exemplos que Jesus Cristo deixou para nós, para que nós seguíssemos. E o principal desses exemplos foi esse. Foi, como diz a Escritura, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez servo. Ele se fez servo, submisso, foi obediente, morreu em obediência àquele propósito que Deus tinha designado para ele. E nós também temos que ter esse espírito de servir uns aos outros. E, na realidade, alguns pensam que servir é escravizar. É você estar escravizado, mas não é. Você servir ao seu irmão não é você ser um escravo dele, ou você ser talvez algo menos valioso do que aquela pessoa que você está servindo. Não. Na realidade, servir te liberta. Te liberta de muitas coisas. Te liberta da enfermidade, te liberta do pecado, da incredulidade. O que foi que não aconteceu com aquela mulher pecadora que a Escritura diz que ninguém naquela festa serviu a Jesus Cristo, nem o próprio lacaio lavador de pés serviu a Jesus. Teve um sentimento por Jesus? Não. Mesmo Jesus sujo, esfarrapado, nem o lacaio, que o irmão Brana disse, que era menos assalariado na época, teve um sentimento de compaixão por Jesus Cristo. Um homem que tinha a fama, ele já estava com a fama de ser o curador, de ser um homem que estava curando, perdoando pecados. Tanto que o irmão Brana diz que aquela mulher ela saiu perguntando quem era aquele homem que estava na festa, e quando ela descobriu quem era, o irmão Branham disse que ela lembrou, olha, se ele perdoou os pecados daquela que tinha a vida parecida com a minha, ele também pode perdoar os meus pecados. Então foi o que ela fez. Ela o serviu. E com essa atitude, com esse sentimento, ela teve liberdade. Ela se libertou das amarras do pecado, da incredulidade em que ela estava. Então, às vezes, nós não somos libertos de certas enfermidades porque nós não estamos embebidos, cheios deste sentimento de compaixão, de amor profundo, como o irmão Brana diz. E não é uma coisa rara, irmão, isso. É uma coisa rara. O irmão Brana chega até a dizer, você vê que ele dá uma pausa, mas ele fala uma coisa interessante nesse parágrafo 32, ele diz assim, que coisa, amigos cristãos. Então ele convida os cristãos, que só quem é cristão que conhece esse sentimento. Veja, amigos cristãos, eu espero que um dia, ele espera que um dia, se não, isso será em outra terra. Veja, no parágrafo 32, quando aquele sentimento que vem até você, quando você sabe, o irmão Brana pede, olha o que ele gostaria, é o desejo de cada cristão, é que às vezes nós somos pegos realmente sem esse sentimento. Quando você é pego julgando o seu irmão, condenando o seu irmão, criticando o seu irmão, você está sendo pego sem esse sentimento. Esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do próximo.
Veja, gostaria de ter aquele sentimento o tempo todo. Eu também gostaria de ter esse sentimento o tempo todo. Se eu pudesse, é um amor, é como um amor verdadeiro e profundo amor. E ele diz ainda, se o diabo enviasse todos os seus diabinhos para atormentar e ficasse bem ali naqueles terrenos, isso não poderia de modo algum afastar aquele sentimento. Ou seja, se nós permanecermos completamente preenchidos com esse sentimento, não há nada que Satanás possa fazer para te tirar do caminho, para te fazer tropeçar. É algo que Deus disse que vai acontecer. Você pode ver isto bem na sua frente, vai acontecer. O que vai acontecer, meu irmão? É você orar pelo seu filhinho enfermo, você orar pelo seu pai enfermo, pelo seu parente, pelo seu irmão enfermo, ou por uma libertação ou algo, e aquilo acontecer, porque você está preenchido com um sentimento de amor profundo. E o amor produz a cura. O amor produz a libertação. O amor produz a mudança. Quando a mãe coloca o joelho no chão por uma filha, por um filho, ela consegue ver, porque ela sente aquele amor profundo, ela consegue ver a mudança na vida daquele filho. Quando a mãe requer a mudança de vida de um filho, de um marido, de uma esposa, ela consegue ver através da oração, através desse sentimento que você conhece, porque você é um cristão, porque você tem liberdade, você foi liberto. Não há nenhum diabo que possa ficar diante desse sentimento. Esse sentimento de amor, de ver o seu irmão e sentir, por que esse irmão não está mais perto de mim? Eu queria tanto conversar com ele. Eu queria tanto ter mais um tempo de conversa com ele. Por isso que o irmão Branham diz, eu espero que um dia, ele praticamente disse, se não for aqui, mas em outra terra. Porque lá, nós estaremos o tempo todo preenchidos com esse sentimento de amor, onde a gente não vai enxergar nada diferente, nenhuma malícia, nenhuma discórdia, nem nada, porque vai ser só amor, vai ser só paz. Isso é maravilhoso. Você saber que você vai olhar para o seu irmão e vai poder abraçá-lo, vai olhar para a sua irmã e vai poder abraçá-la, sem sentir nada diferente, somente um amor profundo. Esse é o nosso desejo. Amor, é isso que nós precisamos. É de sentir mais disso um pelos outros. De olhar para o outro e não sentir que ele é diferente. Isso eu estou falando até de mim mesmo. Você não pode ser pego por espíritos. O irmão Branham foi pego por um espírito ouvindo um programa de rádio. Então nós não estamos totalmente fora deste quadro e pensando que nós somos mais fortes talvez que o profeta. Não. Nós temos que sempre vigiar e orar, vigiar nós mesmos, buscando esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Sermos obedientes, sermos sinceros. É isso que nós precisamos, é de mais sinceridade. Foi isso que Deus requereu do próprio profeta. Tem que ser mais sincero. É isso que nós temos que ser. Nós estamos precisando disso, de chegar diante do trono da graça, porque ainda é tempo oportuno, e chegarmos com mais sinceridade. Senhor, eu preciso mais. Nós ouvimos hoje no culto da noite. Você precisa de mais do Espírito Santo? Pois peça com sinceridade. Você precisa da libertação de um filho? Peça com sinceridade.
esse sentimento tem que nos afogar. Esse sentimento de amor tem que nos afogar. Por isso que amor profundo tem que nos afogar mesmo. Para que nós não sintamos mais nada. Só amor. Só amor. É isso que nós precisamos sentir. E eu vou, se a gente for falar, a gente vai mais longe, né? Mas nós temos aqui alguns destaques que são maravilhosíssimos também. A irmã Cássia, ela enviou o seu destaque dizendo assim: boa noite com Jesus. Destaque do profeta falado pelo irmão Cássio na programação diária. Enquanto fazemos as coisas por nós mesmos, nós não fazemos nada. Nós só conseguimos fazer alguma coisa de valor quando fazemos algo por alguém. Que maravilhoso. Isso é a mais absoluta verdade. Deus te abençoe, irmã Cássia. O irmão Francisco Cardoso, Antônio Francisco Cardoso, pai da irmã Cássia, mandou também o seu destaque, onde ele diz: a morte sempre foi o terror do homem, porque o homem não nasceu para morrer, o homem nasceu para viver, mas o pecado trouxe a morte para todos os homens e seres viventes. Todos nós dependemos de Jesus, Isaías 53, de Jesus assumir. Ele está dando uns destaques da mensagem do irmão Cássio, o evangelista irmão Cássio, do dia 5 de fevereiro. Ele quis dizer, todos nós dependemos de Jesus assumir. Nós dependíamos de Jesus para que ele assumisse o Calvário. Nós dependíamos disso. Jesus queria viver, mas não podia. Porque se ele vivesse, nós estaríamos mortos. Que sentimento ele não teve por cada um de nós? Enxergando a morte, o irmão Cássio ainda disse, né? Que ele queria viver. Mas ele teve um sentimento tão grande por cada um de nós, que ele preferiu morrer para que nós pudéssemos ter vida. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo queria ver a vontade de Deus sendo feita. Deus te abençoe, irmão Antônio Francisco Cardoso. O irmão John, mandou um destaque da mensagem A Revelação dos 7 Selos, parágrafo 117, onde está escrito: como pode você chegar até ali para encarar a morte, sendo que você não tem certeza se está salvo ou não? Vem. Como pode você descer aqui e dizer para este homem aleijado, deitado aqui, cego e retorcido? Assim diz o Senhor: levanta-te, Jesus Cristo te curou. Como pode você fazer levantar aquele velho corpo frio, duro, deitado ali, que está morto e morreu há horas e horas, e deitado ali esticado e frio, e dizer: assim diz o Senhor, fique de pé? É melhor saber a respeito do que você está falando. Vem, é um parágrafo de 117 e 118 da mensagem A Revelação dos 7 Selos, perguntas e respostas sobre os selos. Amém. Mas nós sabemos do que nós estamos falando. Amém? A irmã Aurilene enviou um destaque da mensagem A Arca, parágrafo 76. Ela diz: e hoje os homens estão ficando cegos porque estão rejeitando a Deus. Misericórdia, o irmão Branham diz. Aquilo simplesmente deixa o julgamento de um lado. Mas Deus, no seu amor e misericórdia, adequou um caminho, pois antes mesmo do julgamento divino chegar, há um caminho.
Deus fez um caminho de escape para todos aqueles que desejarem seguir aquele caminho. Essas são suas misericórdias, fazendo uma válvula de escape, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Se eu não me engano, é 1 Pedro essa escritura, 1 Pedro 5. Posso estar enganado. Irmão Hermeson enviou um destaque da mensagem, um destaque do culto de hoje. Evangelista irmão Cássio Rogério. Ele disse assim: é duro ter que reconhecer quando não temos o Espírito Santo. É o último destaque. Nós agradecemos por todos que enviaram a sua participação e cremos que nós somos ricamente abençoados e nós estamos muito felizes, não é isso, irmão Cardoso? É com o senhor. Amém, irmão Abel, amém. É com certeza coisa maravilhosa e nós estamos realmente agradecidos a Deus por esse bom tempo que nos concedeu, né? Essa extensão do culto que tivemos, e Deus nos concedeu poder ter mais esse tempinho em sua presença, recebendo ainda mais alimento para nossas almas. Então, você, meu ouvinte, irmão, não importa que denominação, que igreja, o que importa é que você deve ter entendido, nós precisamos ter esse sentimento. E esse sentimento é o próprio Deus, é amor incondicional. Nossa programação, e seja abençoado. Creia que recebeu de Deus. Parou aí, irmão? Amém. Nós vamos só concluir aqui. Você, precioso irmão, precioso ouvinte, continue assistindo a nossa programação diária, de segunda a sábado, às 21h30 e aos domingos, sempre às 21 horas. E seja abençoado. Nós vamos encerrar agora a nossa programação fazendo aquela oração da fé. Você que está sentindo a presença de Deus e que pode alcançar o que você está desejando, creia. É só isso que é necessário. Creia e você alcançará a sua bênção. Vamos orar então, irmãos? Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial que o Senhor nos trouxe mais uma vez, para entendermos, ó Deus, que houve um sentimento especial por cada um de nós. Você tem valor, minha irmã, meu irmão, você tem valor. Tão grande que Deus expressou o sentimento, dando o seu próprio Filho, para que você pudesse agora ter vida e vida eterna. Senhor Jesus, perdoa as nossas fraquezas e ajuda-nos, ó Deus, a encontrar este sentimento tão especial, que é de poder, se necessário for, ó Pai, dar a própria vida por amor ao Evangelho, amor à Tua palavra, Senhor. E assim, sabendo que cada alma desta é preciosa. Então, Senhor Jesus, liberta, salva o perdido, ó Pai. Ajuda este irmão, essa irmã, ó Deus, que está lutando para conseguir de Ti, Senhor, essa libertação, essa cura, a solução do problema. Só o Senhor, ó Pai, pode nos conceder e nos fazer alcançar este sentimento de fé na Tua palavra. Conceda-nos esta graça, Deus, pois nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Deus vos abençoe e tenha uma boa noite na presença do anjo do Senhor.
E amanhã, então, se ele nos permitir, nós nos encontramos às 21h30 neste canal novamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Companheiros, abraço fraternal, Deus abençoe. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Do you love him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guests. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar
to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.